E aí, pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje, a gente vai estar fazendo aqui a correção da atividade avaliativa do terceiro bimestre. Depois que eu fizer essa correção, vocês vão ter aí uma semana para verem as questões que vocês erraram, né? Depois de assistir o vídeo, vai lá, corrija e fazendo a correção vai melhorar a nota de vocês. Vocês vão ter um prazo aí de uma semana, porque depois do dia 18 eu vou estar fechando o terceiro bimestre, então todas as atividades do terceiro vão estar encerradas, a gente vai focar somente no quarto bimestre, beleza? Então, repetindo, hoje estou lançando aqui o vídeo fazendo a correção, tá? Vocês só vão precisar responder ok na postagem dessa atividade para valer a presença, e durante essa semana aí, corrijam quanto antes, porque depois do dia 18 não será mais aceita a correção. Quem fez e corrigir vai ganhar todos os pontos da atividade. Corrigindo, ganha todos os pontos, tá? Agora, quem até hoje não fez nada da atividade, não entregou, aí vai valer metade da nota essa atividade, porque eu já estou dando as respostas aqui. Por isso que eu sempre falo da importância de vocês serem pontuais e responder tudo o quanto antes, beleza, pessoal? Bom, vamos lá então. A primeira atividade pede para vocês apontarem um continente onde se localiza o ponto central, a partir do qual ocorreu a dispersão de nossos ancestrais. Ou seja, da onde o Homo sapiens saiu, né, de qual continente ele saiu para povoar todos os demais continentes do mundo. A maioria acertou, né, colocou a África, né, grande parte, 26,7% dos alunos colocaram certinho a resposta. Continente africano. E alguns chegaram a colocar... quem botou continente africano? Porque aqui a gente tem respostas variadas. Mas outra aqui, África. Quem botou África, continente africano, né, acertou, beleza? A questão botou aqui um gráfico, mas... agora, quem botou aqui 5.000 anos, a resposta não tem nada a ver com a pergunta, né? Você não chegou a falar qual continente. Mas quem colocou aqui o continente africano, né, a gente percebe que ele parte daqui para o restante dos demais continentes. Quem botou continente africano, quem botou África, tá certinho, beleza? A questão número 2 pede para explicar as diferenças entre refugiados e deslocados internos. A maioria acertou. Essa é uma questão até que eu já havia passado em uma determinada aula lá no terceiro bimestre, então vocês não tiveram tanta dificuldade, né? Deslocados internos deslocam-se dentro do país e refugiados deslocam-se passando pelas fronteiras de seu país. Então, é uma resposta bem curtinha, mas está certo, tá? Quem botou algo desse tipo, que deslocado interno, ele está fugindo, mas ele não sai de seu país, e o refugiado ele foge para fora do país. Então, quem botou algo nesse sentido acertou, beleza? Essa resposta aqui está errada, né? Que um está fugindo e outro não. Na verdade, os dois estão fugindo de algum tipo de perseguição, de algum tipo de violência. Ambos estão fugindo. A diferença é que um sai do país, que é o refugiado, e o outro não, né? Ele muda de cidade, de estado, mas ele permanece dentro do território do seu país, que é o deslocado interno. Essa resposta aqui está errada. Deslocados internos são pessoas forçadas a meter o pé de suas próprias casas, né? Uma escrita de qualquer jeito, não chega a explicar a questão dos refugiados, então não mostra a diferença entre os dois. Resposta aqui totalmente incorreta, tá, pessoal? Tentem colocar respostas mais completas, né? Porque aqui só falou da questão dos deslocados internos, mas esqueceu dos refugiados. Essa resposta aqui ela tá bem completa, tá? Tá certíssima. Refugiados. São refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de perseguição, por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. E deslocado interno são pessoas forçadas a sair de suas casas, mas não cruzam uma fronteira internacional para encontrar um santuário permanecendo dentro de seu país. Essa resposta está
excelente, está perfeito. Explica o que é refugiado, explica o que é deslocado interno e, por meio dessa explicação, a gente percebe aí a diferença entre os dois. Então, muito bem. Essa é a resposta ideal, ok? Então, vamos passar para a próxima, que eu não vou me ater muito a ficar lendo todas as respostas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, na questão 3, tem esse gráfico que pede para observar o crescimento da população de 1800 a 2050, né? De 2050 vai ser uma previsão, onde mostra aqui, né, o quanto que a população cresceu muito depois de 1950, onde a gente tem ali a explosão demográfica e sobe, né, bastante. Essa é uma questão que tem até uma pegadinha, que acredito que ninguém chegou a acertar essa questão. Não, ninguém acertou essa questão. Todos erraram, tá? Porque aqui você tem que olhar minuciosamente o gráfico, beleza? Qual será o aumento absoluto da população mundial no ano de 2050 em relação ao ano 2000? Ou seja, ele quer saber quantos habitantes irá crescer, segundo esse gráfico, de 2000 a 2050. Então, deixa eu pegar uma calculadora. De 2000, a gente tem aqui um crescimento em torno de 6 bilhões de pessoas. Em 2050, pode parecer que esse crescimento foi de 10 bilhões, mas ele não é de 10 bilhões. Percebam que quando ela chega aqui na ponta, ela não está exatamente em cima dessa linha que representa os 10 bilhões. Ela vai ter aqui, esse valor aqui, vocês teriam que arriscar um valor aproximado, mas o que dá para a gente notar, observando bem o gráfico, é que esse valor não é de 10 bilhões, tá? Então, vocês iam tentar diminuir esse valor considerando 2000, que é o que a gente tem certeza que é de 6 bilhões. Então, se não é 10 bilhões, vamos voltar aqui na calculadora. Digamos que fosse, não é 10 bilhões, 9,9, e aí você ia subtrair dos 6 bilhões. Daria 3,9. Temos 3,9 aqui? Não. Mas temos 3,7. Então, esse valor aqui, aproximado, deve ser de 9 bilhões,7 menos os 6 bilhões. Oh, gente, fiz besteira. Apertei um botão e saiu da calculadora. Mas vamos lá de novo. 9,7 menos... Oh, tecnologia, hein? Que dificuldade. 9,7 menos 6... 3,7. Então, aqui é 9,7. Você vai subtrair pelo período de 2000, que é 6. Resposta, 3,7. Tá? Muita gente foi no 4 bilhões porque eu botei exatamente por ser uma pegadinha. 75% dos alunos que fizeram essa atividade, né, 12 alunos, marcaram 10 bilhões. Mas, assim, né, é compreensível. Porque a gente vê aqui, parece que ela está no topo, tá? Mas não, é 9,7, beleza? Mas como eu estou corrigindo, tá? Quem está assistindo o vídeo só vai precisar ir lá, desmarcar 4 bilhões e marcar 3,7 e pronto. Você vai ter seu ponto aí que foi perdido. Essa atividade, gente, valia bem pouquinho, tá? 0,1. Até porque é difícil você perceber o valor que está aqui, né? Mas, de qualquer forma, ninguém é prejudicado, porque eu estou corrigindo, estou falando a resposta, basta assistir o vídeo e fazer essa correção que vocês não vão ter nenhum prejuízo, beleza? Então, a resposta certa seria 3,7 bilhões, ninguém respondeu essa, então, né, todo mundo tem que corrigir. A maioria foi nos 4 e alguns outros marcaram 4 bilhões e 2 bilhões. Número 4. Aponte um país com taxa de mortalidade infantil de mais de 61 por mil. Esse gráfico aparece porque eu deixei como resposta curta lá na atividade. Na próxima eu não vou botar como resposta curta, porque assim fica difícil para a gente ver. Mas então, questão número 4, vocês têm aqui esse mapa que mostra a taxa de mortalidade infantil em 2016. E vocês teriam que dizer um país com taxa de mortalidade infantil de mais de 61 por mil.
Vocês poderiam escolher qualquer país que teriam dessa cor escura, tá? Que está aqui no continente africano. Então, teve gente que respondeu Chad, tá certo. Chad, se eu não me engano, tá aqui no centro da África. A maioria respondeu Somália, que é isso daqui, tá? Então, muita gente respondeu Somália. Agora, quem respondeu África está errado, gente. A questão pede um país. África não é país, é continente. Então, quem respondeu África tá errado, vai ter que corrigir, tá? Mas teve gente que respondeu mais de 61%. Ah, tá, é igual Somália, beleza, é porque aqui não tá completo, tá certinho também. República Democrática do Congo, tá certo, é esse país aqui, ó, República Democrática do Congo. Mas a maioria respondeu Somália, mas tá certinho também. Agora, quem respondeu África, essas duas pessoas que responderam África, tá errado. A número 5, aponte um país com taxa de mortalidade infantil de menos de 7 por mil, ainda usando esse mapa. Qualquer país nessa cor amarela, ou qualquer país aqui da Europa, é considerado a resposta certa. A maioria respondeu Austrália, Canadá, então tá certíssimo, tá? França. Agora, quem respondeu Oceania, gente, errado. Oceania é continente, é país, aponte um país. Isso é erro, eu tenho certeza que vocês sabem que África e que Oceania são continentes e não país. O erro aqui é de interpretação, não, de leitura. Porque a pessoa leu rápido e não viu que era para apontar um país, pelo menos é o que eu acredito. Qual continente concentra os países com mais baixas esperanças de vida? Mais uma vez a gente vai usar um mapa aqui, esperança de vida ao nascer. Agora sim, nessa questão ela está pedindo um continente. Aonde tem um continente, qual continente tem a maior concentração de países com mais baixas esperanças de vida? Obviamente é a África, né? Que tem aqui menos de 65, é a mais baixa, e a África está quase toda nessa cor. Então, quem respondeu o continente africano, quem respondeu a África, está certinho. Olha aqui, mais uma resposta errada. Dessa vez ao contrário, né? Dessa vez era para botar o nome do continente e a pessoa botou o nome de um país, que é a Suazilândia. Tá errado, tá? Chad, errado. Chad é país. É para dizer qual continente tem a concentração. Isso daqui não tá dando para ler, mas quando eu entro na atividade da pessoa eu consigo ler normalmente, tá, pessoal? Porque aqui eu tô olhando a resposta de todo mundo, tá? Até para não mostrar nome de ninguém, para não, né, expor ninguém. 7. Em que etapa de transição demográfica se encontra a maioria dos países da África? Então a gente vai ter esse gráfico que tem a primeira etapa em vermelho, a segunda etapa iniciada, laranja, esse amarelo mais escuro, segunda etapa em curso, e a pós-transição, que é esse amarelo mais clarinho. Então, a questão pergunta em quais dessas 4 etapas está a maioria dos países da África. A gente percebe que a maioria está em vermelho, então a maioria deles estão na primeira etapa. A maioria de vocês acertaram, colocaram primeira etapa. Tem umas respostas aqui que não dá para ler direito. Esse gráfico é porque eu botei as respostas como resposta curta. Eu vou mudar esse método para as respostas aparecerem assim, ó, que fica mais fácil de ler. Mas isso daí foi erro meu na elaboração da atividade. Bom, a número 8. Qual a relação entre a taxa de mortalidade infantil e as condições socioeconômicas de uma população ou país? Isso foi explicado em uma aula, que eu falei que a taxa de mortalidade infantil ela não serve simplesmente para mostrar o número de crianças que faleceram antes de completar 1 ano, mas ela também mostra a situação sanitária do país, né? Quanto esse país está investindo em saúde, mostra então as condições sociais, né? Se as cidades desse país têm saneamento básico, se a população tem meios de higienização, se tem coleta seletiva de lixo, tudo isso fica evidente observando a taxa de mortalidade, beleza? Então essa seria a resposta mais correta. Deixa eu achar aqui uma resposta para usar como exemplo. Essa resposta aqui ela não é tão correta, mas eu considerei ela, tá? Então quem respondeu assim pontuou. É que ela fala: se uma nação
população tiver uma posição socioeconômica boa, ou seja, for um país desenvolvido, vai ter uma rede de hospitais de saúde melhor, com mais tecnologia, desenvolvimento e eficácia. Agora, se o país for subdesenvolvido, não vai ter tanta tecnologia, acredito que era isso, e provavelmente menos ou com superlotação de hospitais, assim causando uma taxa de óbito de crianças mais alta. Ficou uma explicação tanto quanto confusa, mas tá certo, tá? Não é a ideal, mas tá certo. Já essa segunda aqui tá ótima, olha. A mortalidade infantil não serve somente para contabilizar as mortes de crianças. Também pode ser bem útil em relação socioeconômica, como, por exemplo, dizer como está a saúde, a alimentação, saneamento básico, o bem-estar da população. Exatamente como eu expliquei. E dá para perceber que isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Então, muito boa, essa resposta está perfeita. Bom, então já achei uma boa resposta para 8. Vamos partir para a próxima, para o vídeo não ficar tão grande. Aponte o país da América Latina que apresenta a mais elevada porcentagem da população urbana vivendo em habitações precárias em 2014. Essa atividade, realmente, ela fica difícil de ver por aqui, né? Que a resposta correta é o Haiti, que vai estar num vermelho mais escuro, tá? Bem por aqui. No livro de vocês, provavelmente, ficaria mais fácil de visualizar. Mas ainda assim é mais complicado de ver, mesmo no livro, igual essa primeira aqui. Mas por conta dessa primeira do gráfico. Mas exatamente por essa dificuldade, eu botei ela como de múltipla escolha. Exatamente porque eu sabia que ia ser difícil de ver. Porque eu botando de múltipla escolha, vocês não precisam ir diretamente no país, já que está difícil de visualizar ele. Então como é que vocês vão acertar? Por eliminação. As cores mais escuras são aquelas que têm a mais elevada porcentagem de população vivendo em habitações precárias. É o Brasil? Não, o Brasil está em amarelo. É o México? Não, que também está em amarelo. A Argentina? Também está em amarelo. Então eu elimino Brasil, México e Argentina, sobra quem? O Haiti, que eu não estou conseguindo ver aqui direito, mas como só sobrou ele, então é por eliminação, pessoal. Que nem essa primeira aqui. Somando, né, por mais que vocês somassem aqui 10 milhões, digamos que vocês chutassem que fosse 10 bilhões, menos 6 bilhões de 2000, daria 4 bilhões. Ah, não, mas essa eu deixei a pegadinha. Talvez o meu erro foi ter deixado essa daqui, né, porque confundiu muito vocês. Na próxima eu não vou deixar uma assim, porque realmente ficou difícil, tá? Mas, bom, tá corrigida. Fazendo a correção dessa atividade, vocês recuperam o ponto aí dessa atividade. É bom que beneficia quem está assistindo os vídeos, né? Quem está acompanhando todo o conteúdo. Beleza? 10. Explique o que são movimentos sociais. Essa daqui está bem fresquinha na memória de vocês, né? Porque foi a última atividade que eu passei do terceiro bimestre. A última aula. Então, os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam, lutam por uma causa social e política e uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. Certinho, tá, pessoal? Então, a grande maioria acertou. Quem botou respostas muito simples como essa, muito vaga, no sentido, tá errado, precisa corrigir. O povo fala que é manifestação, não tá explicando o que são movimentos sociais, essa resposta. Essa aqui tá certa, por mais curta que seja, né? Um grupo que tem interesse de conseguir alcançar seus objetivos de transformação na sociedade. Então, essas respostas estão corretas. Essa daqui também não considero correta, porque o sentido está muito vago, tá? Lembre-se que pede para explicar. Movimento social é uma coletividade de pessoas com a mesma opinião. Sim, mas não basta ter a mesma opinião, né? Basta elas também se manifestarem, né, para buscar os seus direitos, para fazer valer ali a sua opinião. Então, galera, é isso. Essa atividade avaliativa, então, vai estar valendo até o dia 18. Quem já fez só precisa corrigir. Faça essa correção, porque a nota de vocês será melhorada. Sem prejuízo nenhum. Então, estou já dando as respostas. Basta você assistir o vídeo, ver se errou ou não. Se errou, corrige, a nota sobe, ok? Porém, vocês têm uma semana para fazer isso até o dia 18 de dezembro.
E botem ok nos comentários particulares aí da atividade para valer presença, beleza? É isso, bons estudos e até a próxima.